Boa noite, querida Igreja de Cristo, boa noite, meu irmão, minha irmã, você que está conosco hoje, você que está aqui neste momento, na nossa reunião, no nosso culto de oração. Você é nosso convidado, a nossa convidada para estar aqui cultuando a Deus neste momento. Este é o culto da Igreja Batista de Amizade. Pastor Jovelino sempre deixa aqui o convite, se você puder, quando você puder, estar conosco presencialmente na nossa igreja. Estamos localizados na rua Araújo Leitão, 983, no bairro Engenho Novo. Hoje nós temos presencialmente a nossa escola bíblica dominical aos domingos da parte da manhã, a partir das 9 horas, e o nosso culto da manhã, a partir das 10 horas. Você pode estar cultuando ao Senhor conosco e também acompanhar aqui no nosso canal os nossos cultos. Nós vamos estar orando, falando com Deus, pedindo que o Senhor fale conosco, que o Senhor manifeste a sua vontade nas nossas vidas, não é verdade? E hoje, com certeza não será diferente, Deus vai estar falando ao seu coração. Logo após, estaremos louvando a Deus e dando continuidade ao nosso culto de oração. Oremos. Excelso Deus, querido e maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por esta rica e tão preciosa oportunidade de cultuar, louvar e adorar o Teu nome. Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada irmão, cada irmã que está cultuando conosco agora, aqueles que vão cultuar em uma outra oportunidade, Senhor, que a mensagem venha falar dos seus corações, que nós possamos ter a certeza que o Senhor sempre está cuidando de cada um de nós. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, cuide das nossas famílias, dos nossos lares, e que possamos agora, Senhor, qualquer preocupação que tenha sido causada por este dia, as preocupações, ó Deus, que aconteceram, as dificuldades, que nós venhamos agora deixar um pouquinho de lado, esquecer por este momento e concentrar, Senhor, todos os nossos sentidos para ouvir o Senhor, para falar contigo, para cultuar a Ti. Senhor, em nome de Jesus, nos dê agora uma mente tranquila, aonde nós possamos compreender o Seu recado, aonde nós podemos ouvir com os ouvidos espirituais, ouvir o Senhor falar conosco. Nós pedimos essas bênçãos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos estar louvando, o louvor que nós vamos cantar é Maranata, ou seja, nossa certeza como igreja é que Jesus vai voltar. E cumprindo e seguindo e crendo nesta promessa, nós estamos aqui como igreja cultuando, pregando e anunciando a mensagem do Senhor. Vamos estar louvando com o Ministério do Louvor e logo após retornaremos para dar continuidade ao nosso culto de hoje. Amém? Louvemos ao Senhor.
dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Como é bom louvar ao nosso Deus, principalmente nesse tema tão importante que é o tema sobre a vinda de Jesus. Essa verdade nós acreditamos, nessa verdade a igreja subsiste e ela continua confiando e pregando essa verdade. Irmãos, neste momento, nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje, nós vamos orar agora, sempre fazemos a leitura bíblica, nós não vamos orar e logo após estaremos lendo a nossa leitura. Entre muitos motivos e razões que nós temos para orar ao Senhor, eu quero convidar os irmãos a orarem pela família da Nilceia. Hoje foi o sepultamento dela ali no cemitério de Iaúma. Nós tivemos a oportunidade de estar lá com a família, o João Márcio, outros irmãos, que possamos estar orando pela família do nosso querido irmão Adão, do nosso irmão Sidney. Ela era prima dos nossos irmãos e estava aí caminhando, novamente na presença do Senhor na nossa igreja. Ela tinha sido membro da igreja há tempos atrás, se eu não me engano, no tempo do pastor Ezequias. Então, Deus, com a sua infinita misericórdia e graça, a convidou ao retorno. E como pastor, os irmãos sabem da minha filosofia, a minha teologia é que a graça te basta, como o próprio Cristo falou com Paulo. E nós vamos estar orando porque a nossa alegria de saber que ela está com Cristo, mas a sua ausência, com certeza, traz a tristeza à família. Nós vamos estar orando pela família, pelo Gil, pelos filhos, netos da Nilceia. Outros propósitos, nós vamos orar pelas famílias da nossa Igreja Batista Amizade, por nossas famílias, nossos lares. E se você tem algum pedido, você pode ficar à vontade para estar aí compartilhando no chat com os irmãos, para que a igreja esteja orando durante a semana com você, para poder compartilhar com você do mesmo propósito que você tenha, com a sua necessidade, com o seu propósito, com o seu objetivo. Amém? Vamos orar ao Senhor. E desde já, quero dizer que o Senhor tem ouvido sempre as nossas orações.
Oremos. Amado e querido Pai, Senhor, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas, principalmente, Senhor, pela sua misericórdia, que se renova a cada dia, a cada manhã em nossas vidas, e a graça que está sobre nós, um favor imerecido que o Senhor nos dá como a salvação, o milagre da salvação. Senhor, neste momento oramos pela vida da família da Nilceia, Senhor, que partiu contigo, mas fica a saudade, a ausência, a vontade de estar com a pessoa. O Senhor esteja abençoando toda a sua família, seus filhos, seus netos, Senhor, que vão sentir sempre a sua falta. Senhor, conforte os corações, conforte os amigos, os familiares, e que nós possamos cada vez mais crer como é bom pregar, anunciar e ter o exemplo como seguidores do Senhor para que as pessoas venham a Cristo, como aconteceu com a Nilceia. Senhor, abençoe nossas famílias, nossos lares, também alguns irmãos ainda estão em lutos em suas famílias por tudo que nós vivenciamos, ó Deus, ao decorrer do ano de 2020 e também neste ano de 2021. O Senhor possa estar nos confortando, nos consolando, nos ajudando, Senhor, a vencer e a entender que Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E nesta palavra nós cremos que nós podemos vencer não pela nossa capacidade, mas por ser discípulos do Senhor e estarmos em conformidade com a Tua palavra e com a Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor possa estar abençoando, Senhor, as nossas famílias, os nossos lares, a nossa Igreja Batista da Amizade, nossos irmãos em Cristo, Senhor, todos os irmãos que moram no decorrer da nossa comunidade, que moram ali no decorrer da nossa igreja, que a igreja possa ser relevante, possa ter o seu propósito cumprido, Senhor, naquele local. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de louvar, de adorar e também de falar com o Senhor. Fala conosco através da mensagem, através da leitura bíblica, e nós possamos crer na verdade que o Senhor está voltando e o Senhor está retornando. Obrigado, Senhor, por este dia, por essa oportunidade. Nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu queria te convidar para a nossa leitura bíblica de hoje, que vai ser o texto base para a nossa mensagem de hoje também. Hoje o pastor está fazendo um pouco diferente, porque eu queria se concentrar um pouquinho aí na mensagem e também compartilhar com você aquilo que Deus colocou no nosso coração. Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ler dos versículos de 15 a 20. Amém? Você possa abrir aí conosco, repetindo, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos de 15 a 20. Eu vou estar projetando e você pode estar lendo e acompanhando essa leitura bíblica que com certeza vai falar aos nossos corações. Vamos ler o texto, diz assim: Ele, o primeiro filho, é a revelação visível de Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou o universo. Antes de tudo, ele já existia. Por estarem unidos com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele quem dá a vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte
do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. Queridos, eu gostaria de pedir uma gentileza, que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos pensar em cada um desses 5 versículos que nós lemos de uma forma bem direta. E eu vou já começar a dizer aos irmãos. Os irmãos vêm acompanhando o pastor Jovelino. Perdão, irmãos. Os irmãos já vêm acompanhando o pastor Jovelino nas mensagens, nos meus estudos bíblicos, que eu sempre trago aos irmãos a importância da centralidade de Cristo como o centro de tudo, e primeiramente o centro da nossa vida. Por que o pastor tem dito isso? E aqui eu quero pensar com os irmãos, porque Paulo viveu isso em sua vida e trouxe para nós. Eu já disse para os irmãos em outras oportunidades que Colossenses é uma carta que está no grupo chamado de Carta das Prisões, que está como categoria como as cartas da prisão, que como também nós temos Éfeso, Filipenses, Filemão. E essa carta Paulo escreveu quando estava preso em Roma, por isso que é conhecida como Cartas da Prisão. Ele recebe as visitas de Epáfra e de Onésimo. Provavelmente foi Epáfra que trouxe as notícias sobre a igreja, as necessidades da igreja, o que a igreja estava vivendo e também o que a igreja estava precisando. Esse fiel companheiro Epáfras, então, transmite para Paulo. Vale ressaltar que os temas que nós encontramos, como lemos esta carta, nós encontramos, primeiro tema, a advertência contra a heresia. Ele vai bater fielmente contra a heresia, como a igreja hoje, ela trabalha e combate muito a heresia, ela precisa combater todo o universo. O segundo tema que nós encontramos nessa carta é a supremacia de Cristo, ou seja, Cristo é superior, né? Porque Cristo é o próprio Deus, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a tudo. E o terceiro tema é a vida cristã. Paulo insiste que a união com Cristo resulta em um viver santo. Então, toda a centralidade desta carta, da mensagem de Paulo, está sobre Cristo. E, com base nesse segundo tema da carta, que é a supremacia de Cristo, é que vai decorrer e vai ficar o objetivo dessa leitura bíblica e da nossa mensagem de hoje. A mensagem que eu quero pensar com os irmãos é: Cristo é o centro de tudo. Não podemos viver sem Cristo sendo o centro, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Mas por que eu estou trazendo este pensamento? Estava orando a Deus, por que Deus estava trazendo isso ao meu coração para falar aos irmãos? Isso porque vivemos uma época em que o Evangelho não tem sido pregado o que nós podemos entender na observação dos Evangelhos, como também da falta de observações das Escrituras. E principalmente de quê? De Cristo. E principalmente, do Novo Testamento. O Novo Testamento é o quê? Cristo. O Velho Testamento vai falar sobre a vinda do Messias, né? As profecias se cumprindo em Cristo, e o Novo Testamento é esse cumprimento das profecias em Jesus Cristo. E precisamos falar sobre a centralidade de Cristo, principalmente nos nossos dias, porque todo o Novo Testamento, Cristo é o centro dele, dos Evangelhos, nas cartas de Paulo, como nós acabamos de ler uma agora, nas cartas universais, Tiago, Pedro e João, no Apocalipse, que vai enfatizar o que? A vinda gloriosa do Cordeiro de Deus. Então tudo está em Cristo. Quando eu afirmo que precisamos pregar sobre essa centralidade, falar dessa mensagem da centralidade de Cristo, porque observamos que cada vez que passa, o homem está
a cada dia mais no centro do que o próprio Cristo. Observamos pessoas buscando em outras frontes a satisfação, não em Cristo, mas em igrejas, em pregadores e não no próprio Senhor Jesus Cristo. Hoje você faz um culto, você anuncia lá um pregador famoso, não sei o quê, a igreja enche, a igreja vai, muitas pessoas, até quem não é cristão. Mas por quê? Para buscar a Cristo? Não. Para quê? Por causa do pregador, porque precisa de receber uma mensagem para a sua vida. Tanto o pregador passa a ser a centralidade, tá? Como eu, porque eu sinto que aquele pregador é importante e eu sinto que eu sou importante, que eu preciso da mensagem dele. Você vai vendo que Cristo vai sendo deixado de lado. A centralidade em Cristo vai se ausentando a cada dia que passa dentro das nossas igrejas e de muitos cristãos. E essa mensagem, como a centralidade de Cristo, é porque você vê as pessoas buscando outras fontes de satisfação e felicidade. Como eu digo, buscando satisfação e felicidade em uma determinada igreja, que tem o seu desenvolvimento lá, a prosperidade, entre outros que eu não vou entrar nesse termo, porque até eu saio da centralidade da mensagem hoje, que é Cristo, e vou ficar falando coisas que não é necessário. E às vezes bota a sua satisfação, e a sua felicidade também em um pregador e um pastor. Reconhecer a centralidade de Cristo, ela vai nos libertar e vai nos conduzir a um foco maior, a um foco certo. É o que? Jesus. Pastor, em vez em quando os irmãos conversam comigo e até me elogiam por alguma ação que eu tenho, eu digo, é Jesus que faz isso. E é verdade. É Jesus que faz isso em nossas vidas. Ele precisa continuar sendo o centro. Paulo vai destacar em Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então não é para a igreja, para o pastor, é Cristo. E o Apocalipse 22:3 nós vamos falar um pouquinho também. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é tudo. Então, irmãos, nos dias de hoje, mesmo com o grande, o grande avanço do evangelho no Brasil, de muitas igrejas, muitas denominações, nós precisamos sempre voltar a esse ponto de Cristo ser o centro, não só das atenções, mas ser o centro de tudo e principalmente da nossa vida. E nesse primeiro momento, voltando ao texto, onde Paulo está falando sobre a supremacia de Jesus, de tudo que ele é, o primeiro ponto que eu observo ao ler o texto, no versículo 15, ele vai dizer o quê? Se o primeiro filho é a revelação visível do Deus invisível, ele é superior a todas as coisas. Por que Cristo é o centro de tudo? Porque ele é superior a tudo. Nada é superior a Cristo. E nós precisamos voltar ao evangelho da palavra, aonde nos evangelhos, nas cartas de Paulo, em todo o Novo Testamento, Cristo é o centro. A igreja precisa voltar à sua centralidade para Cristo a todo momento, como eu digo e repito em Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Nós podemos ver que até nós estamos buscando, às vezes, a glória para nós. Alguns pregadores, líderes, pastores, têm nome, nomes que, infelizmente, é difícil, pregador fulano de tal, não sei o quê. Só o nome da pessoa já chama a nossa atenção, porque eu quero conhecer esse camarada aí. Se ele tem esse apelido, é porque ele é alguma coisa. E aí nós somos voltados para a centralidade humana de acharmos que nós precisamos de Deus, porque o evangelho que está sendo pregado hoje
é que Deus tem que fazer por nós e não nós por Deus. É ao contrário do Evangelho de Cristo. Hoje as pessoas estão achando que é por nós, para nós e tudo mais um pouco. Não, é para Ele e por Ele, não para nós e por nós. Porque nós temos que tomar cuidado nessa ideia, nesse pensamento. Quando eu falo com o pastor, tome cuidado quando você ouve outras mensagens, outras pregações, não é porque o pastor não quer que você tenha contato com outras doutrinas, não. É por causa do medo que o pastor tem de você, que é ser humano como eu, ser, o seu ego vamos dizer assim, o botão do ego ser apertado por uma determinada mensagem e você acreditar naquela mensagem e começar a ir por esse caminho. E daqui a pouco você se sentir na obrigação que Deus precisa fazer por você, esquecendo que Ele já fez tudo. Por que Deus já fez tudo? Como nós vemos, Ele, o primeiro, é a revelação visível de Deus, do Deus invisível. Deus é a própria revelação. Jesus Cristo é a revelação de Deus para nós, porque Ele veio, se tornou homem, carne como eu e você. Nós já aprendemos isso em muitas outras mensagens que o pastor tem pregado, mas é uma verdade. Ele e o Pai, eu e o Pai somos um. Então a Trindade ali revelada em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é que nós entendemos. Então Jesus se revelou o plano maior de Deus em nossas vidas, que é a salvação. Então Ele é superior a tudo. Nós não precisamos de mais nada. Nós precisamos de Cristo em nossas vidas. Ele é superior a todas as coisas criadas. Nós somos criatura, Deus é criador. Então não pode uma criatura exigir do Criador aquilo que ela acha que é certo para ela. Quem somos nós? O que a criatura pode julgar que sabe ou não sabe diante do Criador? Então, o primeiro ponto que nós aprendemos, Cristo é superior a tudo. Pensando ainda como Cristo o centro de tudo, Ele é a própria criação. Como assim, pastor? Olha o que 16 diz. Pois, por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra. Tanto o que se vê, como o que não se vê. Inclusive, todos os poderes espirituais, forças, governo e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Nós, quando olhamos para isso, tem uma verdade no Evangelho de João. Você conhece muito bem. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus, como Deus, Ele é Deus, Ele e o Pai são um só, Ele é a própria criação. Lembra quando Deus, lá em Gênesis, foi criar o homem? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos, porque ali você vê a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo da Trindade desde a sua criação. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Irmãos, Jesus é o centro da criação. O homem não pode se achar, infelizmente, com esse egocentrismo humano de achar que nós somos, às vezes, até superiores a alguém ou alguma coisa. E muito menos exigir de Deus que faça alguma coisa por nós. Pastor, então eu não devo orar para receber as coisas? Sim, você deve. Mas você tem que entender que aqui é Deus. Tudo é Cristo. As minhas necessidades eu vou buscar em Cristo. E a partir do momento que essas necessidades em Cristo, que eu recebo de Cristo, é porque tudo é para Ele e por Ele. Não porque eu me faço digno ou merecedor. O princípio da salvação é isso. A salvação não vem de vós, é dom de Deus.
é presente. Tudo que nós recebemos, irmãos, é presente de Deus. Absolutamente tudo. E às vezes, por causa de uma doutrina errada, errônea, fora das Escrituras, fora da palavra de Deus, nós por alguns momentos sentimos que somos o centro, que Deus precisa fazer, nós precisamos determinar. Fuja dessa teologia que nunca foi e nunca será bíblica. Amém? Continuamos. Terceiro ponto que eu quero pensar com os irmãos, ele é o primeiro e o último. Versículo 17. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidos com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Antes de tudo, ele já existia, porque ele é o Pai da eternidade, né? Olha só, uma coisa que é eterna, Deus é Pai da eternidade, uma eternidade que não tem princípio e não tem fim. E nós vamos ver essa verdade quando Jesus fala a João no Apocalipse 22:13, eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, tudo que nós fazemos em nossa vida, primeiro é Cristo, no meio é Cristo e o último é Cristo. Porque se não fosse Cristo, nada que vocês estão vendo existiria. E por estarem unidas com Ele, todas as coisas são conservadas em ordem. A harmonia, só existe harmonia no universo por causa do amor de Cristo. Porque senão o universo, sem a criação desse universo, ele nem existiria, quanto mais haveria harmonia. Você pode ver que quando você vai para a ciência, né, você tem a Terra, você tem o Sol. Por que o céu tem a Lua tem a sua magnitude, a Terra também? Por que elas não se chocam? Porque ao mesmo tempo, né, a Terra ela atrai, mas ela ao mesmo tempo ela afasta a Lua. Então tudo harmoniosamente que a ciência vai aos poucos explicando e tentando desvendar e vai vendo a maravilhosa criação do universo. E cada vez que passa, mais nós podemos crer no poder soberano de Cristo dentro da criação da nossa vida. Quarto ponto que eu quero pensar com os irmãos, ele é o cabeça da igreja. E nesse ponto, esse é o cabeça da igreja, eu vou ter um tempinho maior nesse ponto, porque eu preciso pensar com os irmãos, já que nós somos cristãos e pertencemos à igreja de Cristo, e nós somos a igreja de Cristo, nós precisamos entender que Cristo é o centro da igreja, Cristo é o cabeça da igreja. Versículo 18 ele diz, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. E é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Por isso, irmãos, que o pastor vai pregar hoje, em outros dias, em vários outros momentos, se o Senhor nos permitir, sobre essa verdade. Cristo é o primeiro em tudo, na nossa vida, na igreja, ele é o cabeça da igreja. Ele é o criador da igreja. Sem ele, o que seria a igreja, o que seria o pastor jovem, seria você nada. E quando eu digo que Cristo deve ser o centro da igreja, o centro de tudo, o primeiro ponto que eu quero pensar nessa ideia de Cristo, ele é o centro da pregação. A pregação não se resume no pregador de púlpito. Se resume na mensagem que todos nós experimentamos, que vem de Cristo para as nossas vidas. Uma vez eu fui indagado por um irmão, falou, pastor, um pregador em pecado, ele consegue pregar? Eu falei, sim. Se ele ler a Bíblia, ele pode usar sim, porque até pecador todos nós somos. Às vezes a gente denomina determinados pecados, então a gente vai dizer que determinado pecado é digno de disciplina, outro não. E a Bíblia não diz que existe pecadinho e pecadão. Ponto. Mas eu falei, olha, se ele está usando a Bíblia, a mensagem não é dele, é de Cristo.
porque aí ele está usando a palavra de Deus, a revelação de Deus. Então ele pode falar, pessoas vão receber, porque a mensagem não vem dele, vem de Cristo. Ele é um canal. Aí eu usei uma ilustração, um exemplo que eu aprendi com um amigo. Por exemplo, tem 2 pescadores, certo? Você tem um pescador que tem uma boa rede, uma rede bonita, nova, e você tem um pescador que tem uma rede furada e um pouco velha. Os 2 jogam essa rede no rio ou no mar, onde ele queira pescar. Quais dos 2 pescadores vão conseguir pegar peixe? O que tem uma rede nova ou o que tem uma rede velha e furada? É simples, os 2 vão pegar peixe. Um vai pegar mais que o que tem a rede nova, mas o outro que tem a rede furada vai pegar peixe também, só que ele vai pegar uma quantidade menor. Exemplo, você conhece a vida do pregador, sabe que ele não tem bons exemplos. Talvez você não vai ouvir, mas uma pessoa que está do seu lado, que não sabe da história e está se concentrando só na mensagem, porque nós temos esse problema, não centralizamos em Cristo, centralizamos no ser humano, centralizamos no pregador. Aí sabe o que vai fazer? Você vai ver pessoas se convertendo, porque as pessoas estavam ouvindo a mensagem e não ouvindo o pregador. Prestando atenção no texto bíblico, não no pregador. Pensando na Bíblia, não no pregador. Por isso que Cristo é o centro da pregação da igreja. Por isso que o pastor vai pregar e vai continuar pregando. Jesus é o centro da pregação quando nós falamos de Deus. Falamos dele. É bom entender, é bom também explicar que muitas das vezes nós não entendemos porque não entendemos a mensagem. Às vezes tem pregadores, tirando também a falta de preparo e de conhecimento, focam não em Cristo. A mensagem precisa ser centralizada em Cristo, em Jesus. Então as pessoas só vão conhecer Jesus se eu falar de Jesus. Eu vou numa igreja, o cara só prega do Novo, do Velho, do Antigo Testamento, da vida de Davi, porque essas mensagens são fáceis de ser pregadas. O Velho Testamento é fácil. Você pega uma história de Davi, você pode fazer várias mensagens, porque você vai contando história. Vai, como dizem, vai enchendo linguiça, vai enchendo o espaço da mensagem e às vezes não tem mensagem nenhuma. Entendeu? Então as pessoas não conhecem Jesus. Tem igrejas, as pessoas não conhecem Jesus. Cristo não é evidenciado. Você vai em igreja, só tem coisas do Velho Testamento, coisas de Israel, que não faz mais sentido para nós. Isso me preocupa, porque Jesus é o centro. Então Cristo é o centro da mensagem quando nós pregamos sobre Ele, quando nós falamos sobre o pastor Juliano sempre fala, irmãos, não fica preocupado com sobre o Velho Testamento, a história de Israel que você não conhece. Não. É bom que você estude e leia, mas se preocupe em conhecer Cristo e o Novo Testamento. Essa é a mensagem, é as boas novas de salvação. Então, você tem que focar no conhecimento do Novo Testamento. Se você aprecia e gosta do Velho Testamento, amém. Entenda, estude, mas vai para as profecias que falam de Jesus, vai para as profecias que trazem as verdades sobre a vida de Cristo. E com certeza você vai ter muito mais êxito nas suas mensagens e na pregação. Cristo é o centro da fé. A igreja não está centralizada na fé do pastor, na fé dos irmãos, na fé de Cristo. E é fácil entender isso porque Hebreus 12:2 conservamos os nossos olhos em Jesus, fixos em Jesus, pois ele, por meio dele que a nossa fé começa, e ele é quem a nossa fé aperfeiçoa. E ele não deixou a cruz que fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que nos foi prometida, ele não se importou da humilhação de morrer na cruz e agora está assentado ao lado direito do trono de Deus. Né? Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por isso que eu falo, você não pode viver sobre a expectativa da esperança da fé do seu pastor ou de algum irmão. Porque naquele momento que aquela pessoa vacilar na sua vida cristã e talvez cair, você pode ir junto. A nossa fé é em Cristo, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Cristo é o centro da fé da igreja. Não tem um outro caminho, senão a nossa fé não será fortalecida, não será uma fé madura e não será uma fé desenvolvida. Ainda pensando como Cristo, como cabeça da igreja, Cristo é o centro
da vontade. Muitos dizem ser cristão, mas na hora entre escolher a sua vontade, que é o ego, e a vontade de Jesus Cristo, ele faz o quê? A vontade dele, e não do Senhor. Mas Jesus deixou o exemplo para nós, como nós devemos agir em relação ao quê? A vontade de Deus. Lembra lá no Getsemane, Senhor, se for possível, aparte de mim este cálice, mas não seja feito a minha vontade, mas a sua vontade. O próprio Cristo decidiu fazer a vontade de Deus. Como eu, ser humano, pecador que sou, criatura, ainda insisto em buscar fazer a minha própria vontade? Irmãos, não tem lógica. Cristo é o centro da vontade de Deus. Então eu tenho que estar dentro da vontade de Deus, eu tenho que seguir a Cristo. Por isso que Cristo é o cabeça da igreja, porque a igreja está aqui para fazer a vontade de Deus. Se a igreja está aqui para fazer a vontade dela, ela não vai nunca seguir o objetivo que ela foi criada, que é ganhar vidas, gerar vidas, cuidar de vidas, porque o centro da vontade dela não está em Cristo. Agora, se o centro da vontade está em Cristo, ela vai cumprir devidamente o seu papel enquanto missão na pregação do Evangelho. Então, ainda pensando como Cristo, o cabeça, ele é o centro da vida. Lembrando de Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Minha vida que agora vivo, vivo-a para o Filho de Deus. E eu faço essa pergunta que você deve fazer a si mesmo. Quem é o centro da sua vida? O centro da sua vida precisa ser Jesus. Aí você vai escolher fazer a vontade de Deus, a sua fé será madura, a sua igreja será importante para você, você vai dar importância ao culto, você vai dar importância à mensagem, você vai compreender a mensagem, porque o próprio Cristo é o centro da sua vida e o próprio Cristo vai trabalhar no seu coração para você receber bem aquilo que Ele quer compartilhar com você. E quinto ponto que eu quero pensar com os irmãos, dentro do texto que nós lemos, Ele é toda a plenitude. Pastor, como assim? Olha o 19. Pois Ele é a própria vontade de Deus, que o Filho tem. Ele é a própria vontade de Deus que o Filho pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Plenitude, em outros textos, a própria plenitude de Deus, Cristo é a própria plenitude de Deus, mas mais clássica, plenitude é o próprio Deus, que faz tudo. Ele é tudo. Através de tudo que Deus é. Então, Deus é a plenitude de tudo. Então, quando ele diz em si mesmo a natureza completa de Deus, Cristo é a plenitude, irmãos, de tudo. Então, nós estamos aqui para adorar, glorificar e louvar ao Cristo, que é a plenitude de tudo. Nós não podemos esquecer disso, porque foi pela própria vontade de Deus que o seu Filho, sendo a plenitude de tudo, sendo a natureza do próprio Deus, sendo o próprio Deus, veio aqui para morrer por mim e por você. E por que nós nos distanciamos tanto dessa verdade, tanto desta necessidade, e nós vamos em encontro muitas das vezes à nossa própria vontade? Eu queria neste momento pensar agora com os irmãos no versículo 20, que é o último versículo, já chegando à conclusão da nossa mensagem. Diz assim o versículo 20: portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz. Assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como
no céu. E para concluirmos a mensagem de hoje, Ele é a própria reconciliação. Deus, Ele reconciliou o homem, o mundo, com Ele através de Cristo. Diz assim, portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si. Nós lembramos que Cristo foi a expiação lá na cruz, quando Ele morreu, o sacrifício vivo e verdadeiro, que produz a reconciliação. Porque Jesus é o mediador só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Cristo é esse mediador. O caos entrou no mundo, irmãos, por causa do pecado. E Cristo restaurou a harmonia entre Deus e o homem através da sua morte na cruz, através do seu amor, através da sua graça. E por isso que ele diz, resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra quanto no céu. Antes, irmãos, sem Jesus, nós somos inimigos de Deus. Mas com Cristo, ele fala que nós deu o direito de sermos amigos de Deus. Ele nos reconciliou em Cristo. Deus reconciliou o homem com ele mesmo através de Cristo. Nós só vamos conseguir chegar até Deus através de Jesus. Lembrando que ele disse o que? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Talvez você esteja buscando outros caminhos para ser feliz, outros caminhos para encontrar uma satisfação de vida. Mas eu quero dizer que está faltando na sua vida é Jesus Cristo. Porque Ele vai reconciliar a harmonia do Criador com a sua criação. Vai restaurar essa harmonia que foi quebrada pelo pecado entre você, criatura, e Deus, Criador. Só por meio de Cristo que isso é possível. E Ele já fez isso na cruz do Calvário. Agora você precisa reconhecer que você precisa de Jesus. Você precisa reconhecer que você precisa dessa reconciliação, que você precisa de Cristo. E o caminho para isso é o caminho do arrependimento, de arrepender dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados e volte para Deus, e Deus vai fazer o quê? Vai te receber de braços abertos. Eu quero orar com você neste momento, para que você entenda que Cristo é o centro de tudo, e principalmente das nossas vidas. A igreja está aqui pregando para você por causa de Jesus. A igreja existe por causa de Jesus. Ela continua existindo por causa de Jesus. Ela continua pregando por causa de Jesus. E porque tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Oremos. Excelso Deus e querido Pai, obrigado por essa oportunidade deste culto, Senhor, de louvar e adorar o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que sempre tem sido manifestada em nossas vidas. Senhor, que nós possamos entender de uma vez por todas que nada está centralizado em nós, mas tudo está centralizado em Cristo, porque o Senhor é supremo, o Senhor é maior, o Senhor é Deus em nossas vidas, o Senhor é o cabeça da igreja, e que a nossa vida possa estar no centro do seu querer, no centro da tua vontade. Obrigado, Senhor, por este culto, obrigado pela tua palavra, que possamos compreender que sem o Senhor nada poderemos fazer. Que o seu amor esteja manifestado em nossas vidas todos os dias e que nós possamos aceitar essa reconciliação através de Cristo, que possamos em encontro, Senhor, sempre a sua vontade do que. Nós pedimos essas bênçãos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. Quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que estiveram conosco nessa oportunidade. Eu quero convidar você para o próximo domingo estar conosco na parte da manhã. Nós vamos ter a nossa ceia na parte de amanhã,
no culto da manhã, a Santa Ceia do Senhor. Você é nosso convidado, nossa convidada para estar conosco nesse momento de comunhão, nesse momento de harmonia e de alegria, onde nós vamos estar cultuando ao Senhor Jesus. Amém? E no domingo à noite, às 19 horas, o nosso culto da noite. Amém? Deus te abençoe, tenha uma boa semana. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, que as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo esteja com toda a igreja que ama e aguarda a vinda de Jesus. Toda a igreja possa dizer triunfantemente: Amém. Deus te abençoe. Uma boa noite no restante de semana guardada por Jesus. E fiquem com Deus.